Na internet. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet, transmissão ainda nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, segunda-feira, início de semana. Até 1h da tarde a gente quer você curtindo, compartilhando, comentando as nossas transmissões. Faça perguntas também aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Meio-dia em ponto, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman. Início de semana, como eu destaquei aqui, então vamos com empenho, vamos com dedicação, saúde para todo mundo nessa nossa nova jornada que se inicia. Vamos comentar aqui, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, vamos conhecê-los. Paulo Garfunkel, músico, compositor, roteirista, apresentador do podcast Indignados. Garfunkel, bem-vindo, boa tarde, como está? Tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, pessoal. Obrigado pela janela que vocês estão abrindo para a gente, para falar de um assunto tão doloroso, né? Acho que para toda a humanidade, para a natureza humana, né? Obrigado pela presença, Paulo Garfunkel, também nossa convidada aqui, que a gente vai conhecer agora, a doutora Cláudia Galiberni Ferreira, advogada, cofundadora do portal jurídico Sumo Iuris, organizadora do livro A Invisibilidade de Crianças e Mulheres Vítimas da Perversidade da Lei da Alienação Parental, Pedofilia, Violência e Barbarismo. Doutora Cláudia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Eu também agradeço e faço minhas as palavras do Paulo, de vocês terem aberto espaço para a gente expor o nosso ponto de vista a respeito desse tema que hoje está tão em voga e tão debatido nas redes sociais, na imprensa em geral. Obrigada. Obrigado pela presença, doutora. Também com a gente, nossa convidada na nossa bancada, Ana Maria Iencarelli, psicanalista, ativista, cofundadora da ONG Vozes de Anjos. Ela é autora do livro Abuso Sexual, uma tatuagem na alma de meninos e meninas. Tudo bem, doutora Ana Maria? Bom dia, tudo bem? Uma honra e é sempre maravilhoso a gente ter um microfone para falar desse tema que é tão doloroso e que é tão prejudicial às crianças e às mulheres, mães. Obrigado pela presença, doutora Ana Maria Iencarelli. Eu vou deixar aqui a apresentação também da doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista, obstetra, coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. Doutora Albertina ainda não está na nossa conexão, mas já deixo aqui a apresentação. Já ela vai se conectar e vai entrar aqui para a nossa conversa desta segunda-feira, desse início de semana. Alienação parental é o tema do programa de hoje, vamos a ele. A alienação parental, ou a Lei de Alienação Parental, é de 2010, uma medida aprovada para resguardar os direitos da criança e do adolescente. Só que, muitas vezes, ela perpetua a violência contra a mulher e as próprias crianças. A lei se baseia na tese da síndrome de alienação parental defendida pelo médico americano Richard Gardner, em 1985. Segundo ele, a síndrome da alienação parental é um distúrbio que acomete crianças devido às interferências propositais feitas por um dos pais a fim de causar danos à convivência do outro. A lei foi modificada em 2022, retirando a suspensão da autoridade parental da lista de possíveis sanções e garantindo o direito à convivência. Outras alterações foram feitas no texto, mas as principais recomendações de autarquias e movimentos sociais não foram atendidas. Aí, desde a sua criação, a lei é apontada por especialistas como perigosa aos direitos das mulheres, crianças e adolescentes, por inibir a denúncia de abusos infantis, principalmente sexuais, uma vez que considera falsa a acusação a suspeita que não for comprovada, punindo o denunciante e mantendo a criança no ciclo de violência em contato direto com o seu abusador. Para eles, para esses especialistas, as sanções da lei são usadas como
estratégia de silenciamento diante de abusos. Começo com a doutora Cláudia a respeito desse tema. Está de acordo com o entendimento desses especialistas? Para eles, as sanções da lei são usadas como estratégia de silenciamento diante de abusos, doutora Cláudia. Seu áudio fechado. Pode abrir, por gentileza. Desculpa. Sim, perfeitamente, Mauro. Na verdade, a gente tem que voltar ao início em que esse termo foi forjado. A síndrome da alienação parental ou alienação simplesmente, porque à medida que um termo vai sendo rejeitado, seus defensores vão substituindo esse termo por outros, na verdade foi forjada na década de 80, como tu já falou, por um psiquiatra americano que defendia pedófilos. Como ele utilizava dessa suposta síndrome, né, que hoje se abandonou o termo síndrome e passou a ser apenas alienação. Diante de uma acusação de abuso sexual, ele alegava que existia uma sintomatologia e que onde a mãe tinha uma influência tão grave, tão pesada sobre a criança que ela conseguia implantar falsas memórias. E essa criança passava a repetir mentiras a respeito do pai, no caso, o abusador. E o que acontecia é que essa criança era afastada da mãe protetora e entregue ao abusador, que saía ileso de todas as acusações. Bem, então, essa lei, que para nós surgiu em 2010, foi forjada com base nessa síndrome, refutada por inúmeros organismos internacionais já na época, o que era desconhecido dentro do Brasil, pelo menos pela população em geral. Só que desde que essa lei surgiu, ela passou a ser uma fonte de doutrinação nas faculdades de Direito, Psicologia, Assistente Social, vendendo como essa suposta síndrome, ou alienação parental, enfim, fosse uma verdade absoluta, sem contestação. E isso entrou no consciente popular, ou inconsciente e consciente da população brasileira, no sentido de que ora, todo mundo aqui já conheceu alguém que passou por um divórcio litigioso, em que as crianças tomaram partido de A ou B, em que um período de luto, em que houve dor, houve acusações, enfim. Isso passou a ser chamado de alienação parental, passou a ser um sinônimo de conflito. E essa lei, então, surgiu como uma luva para esses casos em que homens violentos, abusadores, ou no mínimo hedonistas, né, que pretendem, através do litígio, continuar a exercer poder sobre a ex-mulher e a família, que um dia já foi dele, passou a se utilizar dessa lei como uma forma de defesa. E o que a gente viu foi que mães protetoras passaram a ser afastadas de seus filhos, completamente, assim, uma penalidade, uma punição mais grave do que mães que praticam crimes hediondos. Uma mãe homicida, por exemplo, ela tem o direito de ver seu filho. Uma mãe acusada de alienação, ela perde o contato total com seu filho, às vezes por meses, anos. E o que a gente tem visto é que isso se tornou uma praxe, né? E aí tu me pergunta sobre os movimentos que surgiram pela revogação da lei, e nesse contexto... Tá bom. Doutora Albertina. Pode seguir. A gente já fechou o áudio da doutora Albertina, já a gente faz a apresentação dela novamente. Então, voltando ao que tu me perguntou, se eu concordo, sim, até porque não sou eu apenas falando isso, são inúmeros organismos nacionais e internacionais, entre eles a ONU, que recentemente fez uma recomendação global, que vai ser apresentada agora na reunião, no plenário da ONU, em junho, recomendando o banimento do termo alienação parental de todo mundo, assim como seus correlatos, por restar comprovado que isso é uma forma de perpetuar a violência contra mulheres e crianças, né? Então, por isso que eu defendo não só a revogação da lei de alienação parental aqui dentro do nosso país, como também o banimento
do uso do termo alienação e todos os seus correlatos aqui dentro. Doutora Ana Maria, o seu entendimento sobre esse tema, de acordo com o pensamento da doutora Cláudia? Seu áudio fechado, doutora Ana. Seu áudio está fechado, doutora Ana. Pode abrir, por gentileza? Embaixo do lado esquerdo, no ícone do microfone. Agora sim. Pronto. Sim, concordo com a doutora Cláudia. A lei de alienação parental, atos de alienação parental, todo esse cardápio, né, de termos, na verdade, não veio para proteger a criança, porque a criança já está protegida pelo ECA. Nós temos todas as situações de proteção estão no ECA, né? E essa lei, inclusive, é uma duplicidade dos artigos do ECA. Mas o que acontece, como a doutora Cláudia falou, que foi uma luva, né? Foi a doutora Clara Sotomayor diz que foi um rastilho de pólvora, né? E solucionou, entre aspas, né? A ilusão de resolver judicialmente uma questão que, com o abuso sexual incestuoso, é muito difícil de ser resolvida, sim. Não há provas, né? E a palavra da criança tem que ser muito bem escutada. O que a doutora Cláudia falou, e que é muito importante, essa introdução desse engodo da história das falsas memórias, né? É preciso lembrar, quem estudou sabe, a criança funciona cognitivamente em raciocínio concreto durante a infância inteira, até os 11 anos. Então, a criança ela só consegue reter na memória e ela só consegue apreender como um dado para ela o que ela experimenta, o que ela vive concretamente. É preciso passar pelos sentidos dela, aqueles 5 sentidos, da audição, visão, né, o tato. Ela precisa estar em contato com aquela experiência. Nenhuma mãe é capaz de enfiar na cabeça da criança uma cena de abuso sexual que a criança fala, repete, dá detalhes, fala um pouquinho diferente para cá, fala para lá, desenha. Como é que se explica uma memória falsa que a criança desenha, que a criança brinca com os bonecos? Ela só faz isso porque ela passou pela experiência, ela tem a vivência do abuso sexual. Então, dizer que aquilo que ela está falando é falso, que foi a mãe que enfiou na cabeça dela, na memória dela, isso é uma maneira de desqualificar o veículo principal, porque numa cena de abuso existe o abusador e o abusado, o adulto e a criança. Então, se você desqualifica a palavra da criança, não existe nenhum abusador que vá reconhecer, que vá dizer, confessar que abusou. Não existe isso. Isso não é possível, né? Então, é preciso a gente entender que as coisas caminharam num caminho de desonestidade intelectual muito grande, muito grave, né? E a gente tem hoje crianças que estão afastadas da mãe de uma maneira assim, né, completamente ilógica, completamente surreal, porque o que acontece é que alienação parental, vamos percorrer. A mãe vai lá e faz a denúncia. Só para finalizar, para a gente seguir para os demais, doutora. Tá, vou finalizar. Então, ela vai lá e faz a denúncia. Aquilo corre para a vara de família. Então, aquilo que foi a alienação parental do pai, o Estado pratica com a mãe. E a mãe é alienada.
Quer dizer, é o mesmo objeto que é usado como vingança em relação à mulher? Sim. Para a gente apresentar agora a doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista, obstetra, sempre colaborando com a gente no programa Gente que Fala. A doutora Albertina é coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. Boa tarde para a senhora, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Seu microfone está fechado, pode abrir, doutora Albertina. Tudo bem? Seu microfone fechado, doutor. Doutora Albertina nos ouve? Não nos ouve. Ouve Eu sim? ouço. Estão me Então, ouvindo? tudo bem, doutora? Olha, eu estou muito impactada com esse tema, muito importante vocês estarem falando. Doutora, eu quero Amigo, pedir uma gentileza antes da sequência da sua fala. Consegue colocar o seu smartphone na horizontal e fixá-lo em algum lugar? Porque a gente está nas redes sociais, a gente está na AltV, para que todo mundo possa acompanhar a imagem direitinho. pergunta, consigo? Está aqui? Mas não houve a Consigo? rotação da sua imagem. A sua imagem não acompanhou a virada da tela, enfim. Chama ali alguém. A menina, aquela menina. Consegue? Tá na rede social? Não, ainda Tá não, agora? doutora. Enquanto ajeita aí, eu vou seguir com o Paulo Garfunkel, porque enquanto vocês ajeitam aí, é preciso destravar o movimento da rotação de tela para virar o smartphone e a sua imagem juntamente. Paulo Garfunkel, vamos repetir então aqui a questão da lei da alienação parental, apontada como ferramenta de perpetuação da violência contra crianças. Seu entendimento? Na verdade, assim, eu venho de outra área completamente, músico, roteirista. Quando eu entrei em contato com essas histórias e com a incidência, o número a incidência desses fatos horríveis que acontecem, tanto a Silvia Prado quanto a Cecília Queiroz, que é jornalista, a Silvia Prado é produtora, e a gente sentiu uma coisa muito forte assim, de indignação. Por um lado, é legal a gente entrar sem saber nada numa história, porque a gente tem uma visão totalmente isenta, né? E aí, ao entrar em contato com a doutora Ana, com a doutora Cláudia, com o juiz Romano, a gente foi percebendo a dimensão disso e a trama sinistra que tem por trás disso, que lucra com esse tipo de coisa. Então, dá para ver o tamanho do absurdo, né? E a falta literalmente, de justiça que existe quando se trata desse tipo de caso, né? Eu imagino que para uma mãe, né, a gente é pai, é avô, imagina para uma mãe entregar um filho um fim de semana, porque a lei manda, para um pai que é abusador e saber que o filho está lá, debaixo da asa negra do abusador, né? É muito, muito triste isso. E é isso que gerou na gente essa indignação, e a gente começou a perguntar para as pessoas que lidam com isso, que tratam com isso, que entendem disso, né? No caso, a doutora Ana Iencarelli foi nossa guia nesse labirinto sombrio aí, e estão trazendo luz para a gente. O juiz Romano, a doutora Cláudia, a gente tem conversado com essas pessoas, Tomás Chiaverini, o Itamar, que é da Childhood, que é uma ONG que protege crianças vítimas e adolescentes vítimas de violência sexual no mundo todo e tal. Então, e a gente foi tendo noção disso. E é claro que isso é um engodo, e a gente quer saber por que essa lei só existe no Brasil, o que acontece que não tiram a venda por um segundo dos olhos da justiça para olhar, né, o descaminho que é isso. Vamos ouvir, então, o entendimento da doutora Albertina. Doutora, a senhora vai ter que voltar o seu smartphone para a posição vertical novamente, porque a senhora colocou na horizontal, mas a imagem não virou junto, então é melhor naquela situação anterior. Vamos lá. Pode seguir o seu entendimento. Tá bem assim? Lei da alienação parental, portanto, sendo apontada aí como uma forma de não solução do problema, né, dos abusos das crianças. Seu entendimento. Está dando para ouvir? Estamos te ouvindo, doutora. Pode seguir. Veja, todos os dias eu trabalho no Hospital das Clínicas, trabalho no programa do adolescente da Secretaria de Saúde, e o que eu tenho de relatos da adolescente e da criança, então, primeiro, a importância de se dar voz à criança. Então, nós temos, sim, ferramentas importantes para que a gente veja a veracidade da criança.
Então, a gente está discutindo a alienação parental. Eu conheço até a doutora Kátia, que fez a lei aqui no estado de São Paulo. Quando se falou dessa lei, era mais uma forma de ter proteção para a criança. Agora, eu entendo que o instrumento a gente já tem, seja por desenhos, seja por explicações. Eu já atendi a criança de 3 anos que disse para mim: meu pai faz ginástica comigo. Aí eu perguntei: como é que é a ginástica? E ela mostrou a ginástica. A ginástica, na verdade, era uma simulação, era um abuso sexual. Então, por essa minha experiência de 40 anos, eu nunca tive uma criança, nem uma adolescente que inventou a história de abuso. Ela é muito dolorosa, principalmente para a mulher, porque o abusador é a pessoa que está em torno da casa, é conhecido. Então, eu não acredito na capacidade da criança inventar o abuso. O que acontece é que, às vezes, ela muda a palavra. Por quê? É muito difícil. Que horas que foi? Foi de manhã. Foi à tarde. Foi depois do almoço. Então, essa cronologia ela pode se atrapalhar, porque é uma narrativa que ela vai fazendo. Então, o que eu acho que nós somos um país onde o abuso sexual existe, cada vez menos denunciado, porque agora está mais denunciado, mas 30% só que é denunciado, por medo e por vergonha não. A lei alienação parental, a gente tem, como foi dito no ECA, todos os instrumentos. Agora, o que nós precisamos é aumentar as formas, os instrumentos nós estamos na era da tecnologia, da inteligência artificial, para que essa criança possa ter, através de desenho, através de narrativa, através de bonecos, ela possa cada vez mais ter tranquilidade para falar. E eu nunca duvidei da fala da criança. Eu nunca duvidei, porque nesses anos todos de profissão, nunca uma criança me mentiu dizendo que teve abuso. Pode ser que ela disse, teve abuso no pequeno lábio, ou no lado esquerdo, ou no lado direito, mas a região genital foi violentada. 12h22, pessoal. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Estamos ao vivo no ar pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Próximo tema por aqui, a gente segue tratando da alienação parental. Indignados. Essa é a definição do sentimento que surgiu no músico e roteirista Paulo Gafun, que está aqui com a gente nesse debate, também na produtora Silvia Prado, ao ouvirem a história de uma mãe que perdeu a guarda do filho para o pai, que abusava sexualmente da criança, tudo isso com o auxílio da lei da alienação parental. Ao buscarem mais informações sobre esse universo para tentar compreender o incompreensível, resolveram criar o podcast Indignados, lançado no último dia 18, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. O podcast teve em seu primeiro episódio o juiz Romano Wenzweiler, que defende a revogação da lei. Primeiramente, Paulo, parabéns aí pela estreia deste podcast, Indignados, pelo produto aí, sucesso para vocês no ar. Obrigado. E certamente tratando não só deste tema, mas de tantos outros que causam indignação na sociedade brasileira. Mas como é que foi esse primeiro episódio com a presença do juiz Romano Wenzweiler? Vocês vão ver, vocês vão assistir, né? Espero. E foi muito interessante. O juiz é uma figura humana muito legal, muito limpa de coração. Você sente isso, essa pureza, esse brilho nos olhos quando ele fala do tema. E, para mim, eu estava meio de saia justa, porque você vai conversar com o juiz, né? Você senta lá e vai conversar com o juiz, mas eu me senti completamente em casa, foi uma conversa ótima mesmo. E ele faz uma abordagem não apenas técnica, ele faz uma abordagem muito humana mesmo, muito emocional dessa brecha jurídica que se tornou essa lei, essa brecha jurídica para o abusador.
e ele fala muito da necessidade da sociedade se mobilizar, da gente pôr a boca no trombone mesmo, para a gente falar, da gente contar, porque existem alienação parental, as pessoas mais ou menos já ouviram isso, mas não sabem exatamente do que se trata, né? Muitas mulheres, inclusive, pensam que é uma coisa que vai favorecê-las, né? É claro que nem todos os processos que abordam esse tema de alienação estão ligados ao abuso sexual, mas ele virou um caminho fácil para aquele abusador que quer se livrar dessa acusação, então ele já é chumbo trocado. A partir do momento que ele é acusado de ser um violador, ele vai lá no advogado dele e fala que eu estou sofrendo alienação, né? Então isso aí, e aí a justiça pende para o lado deles, né? Muitas vezes. Então isso é uma coisa que, quando você pensa, eu já trabalhei com vários temas pesados, né? Com o Dr. Drauzio Varela, na época brava da AIDS no Carandiru, já FEBEM, já... Se a gente, como cidadão, acaba tendo que fazer essas coisas, a gente não se sente bem se a gente não faz pelo menos alguma coisa. A indignação é nossa companheira diária com vários temas, mas esse tema da alienação parental é especialmente revoltante, né? Paulo Então, Garfunkel, porque esse tema da alienação parental, ele muitas vezes ele é tratado ideologicamente. Tem uma questão, né? Tem gente que defende a revogação da lei, tem gente que não defende a revogação da lei, com bases, com entendimentos aí ideológicos. Você consegue fazer uma análise? olha, ideologicamente, se você for falar, é uma lei que está aí para favorecer as crianças, para fazer a justiça, para que seja cumprido. Eu acho que ela não nasceu, talvez ela não tenha nascido com esse intuito de proteger o abusador, embora o papa dela seja o Richard Garner, que era um cara que defendia a pedofilia, e então é um cara que ganhava muito dinheiro com uma fábrica de laudos, né? Livrando a cara, para falar a linguagem popular, dos abusadores, né? Eu não sei, nesse caso aí, eu imagino que a justiça, quem trabalha do lado da justiça, sempre esteja tentando olhar o melhor para a sociedade, que seja um consenso. Mas eu tenho a impressão que a raiz desse termo, dessa lei, já é podre, já é uma farsa. Esse é que é o problema, né? Mas vocês estão sendo muito partidários, vocês estão sendo levantando uma bandeira que talvez... Não é essa a raiz mesmo, a semente dela já foi mal intencionada. Isso é muito nítido de outros países que adotaram essa lei, perceberam isso e tiraram de cena. Só o nosso triste Brasil mantém isso como lei e como exemplo para outros países aí que eventualmente queiram adotá-la como tal, mas a corrente é muito forte da sociedade mesmo, machista. A gente, como homem, tem que falar isso com uma certa vergonha, de manter essa premissa, né? De que a mulher que está inventando, a mulher que não se conforma porque perdeu aquele maridão incrível, está inventando coisas para as crianças, né? Eu acho que essa lei já nasceu torta. Sim, numa eventual revogação da lei da alienação parental, o debate está posto, evidentemente, não é de hoje, muito já se fala a respeito disso tudo. O que é que poderia ser adotado no lugar? O que é que poderia garantir, de fato, toda essa situação de pais que precisam ter aí o contato com seus filhos, os casais separados, enfim, e que desse a garantia, a segurança de não abuso em relação a essas crianças? Paulo. Então, eu tenho a impressão que, uma vez que existe indício, não precisa nem ser prova, mas que existem, às vezes, até provas de que foi cometido. Eu acho que corta a relação com esse cara vai fazer mal para a criança. A doutora Ana conta direto que, às vezes, numa conversa telefônica de uma criança com o pai abusador, a criança passa mal, desmaia, ou se urina, ou coisas assim, né? São histórias assim que a gente ouve. Ou seja, o contato de uma criança com essa pessoa que a submete a essa violência, que é a violência extrema, eu acho que o que deveria ser estabelecido é o que essa coisa que o Itamar da Childhood falou para a gente, essa coisa da escuta especial, mas é uma escuta especialíssima. Tem que ser uma escuta... As pessoas que estão treinadas para isso têm que ser muito bem treinadas. A criança não pode ser submetida a acariações, inclusive, às vezes, diante do violador. Não pode sujeitar uma criança a isso, né? Então, o que deveria ser feito é
É implantar essa escuta especialíssima, sensível, com profissionais realmente bem fundamentados, implantá-la como uma coisa obrigatória em qualquer caso que levantem esse tipo de questão. E se houver indício de qualquer violação da criança, o contato dessa criança com essa pessoa, seja pai, mãe, avô, vizinho, tio, padrinho, o que for, tem que ser vetado, porque cada vez que essa criança olha no olho dessa pessoa, ela sofre. Sim. 12h29, pessoal, programa Gente que Fala de hoje, edição de segunda-feira, tratando aqui com um tema super importante, alienação parental, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet e também pelas redes sociais. Eu vou avançar aqui rapidamente para o próximo tema, a gente está com um pouquinho de atraso aqui, só para a gente ajustar a nossa posição da pauta aqui no tempo do programa. Para falar com a doutora Albertina, primeiramente, aí eu estendo para os demais. O Brasil melhorou sua posição no ranking de enfrentamento à exploração e ao abuso sexual infantil, passando do 13º para o 11º lugar entre 60 países. O índice Out of the Shadows, que em português significa Fora das Sombras, produzido pela publicação britânica The Economist, analisa leis, políticas e serviços governamentais voltados à prevenção e ao combate desse tipo de violência. O índice é subdividido em duas categorias. Primeira, resposta, que inclui serviços de apoio às vítimas e processos judiciais. E segundo, prevenção, que considera leis de proteção e políticas para evitar que a violência ocorra. Doutora Albertina Duarte, então nós temos aqui duas situações de enfrentamento, com respostas e com prevenção. Ou seja, o Brasil fazendo o seu papel do ponto de vista do enfrentamento, com elaboração de leis, né, de regras para isso. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A resposta e a prevenção vem dando resultado. O que a senhora vê no dia a dia, doutora Albertina Duarte? Eu acho que o Brasil caminhou. Nós temos o Disque 100, o Disque 180, temos várias mulheres famosas, a própria Xuxa, a própria Luísa Brunet, que são ícones se posicionando em relação ao abuso. Aqui, o Estado de São Paulo, estou muito tranquila, que nós, no Estado de São Paulo, conseguimos que tivesse um programa do adolescente que começa aos 10 anos. Aos 10 anos, porque o maior caso de abuso acontece antes dos 11 anos, porque a criança com 10 anos ela tem, na verdade, já possibilidade de denunciar. Então, nós temos tido na adolescência, aos 10 anos, muitas respostas, muitas coragens. Então, o fato de existirem 120 serviços de adolescência no Estado e 30 casas nesses anos, em 30 anos, nós conseguimos muitas situações importantes. A própria gravidez de 10 a 14 anos, que no Brasil ainda é uma coisa grave, a cada meia hora nós temos uma menina que é mãe, quer dizer, não é que ela foi abusada, ela é mãe de 10 a 14 anos. Quer dizer, é um abuso com resposta. E no Estado de São Paulo nós temos uma a cada 5 horas e 20 minutos. Quer dizer, isso nos dá um alívio, mas o tema, o que você está fazendo, Mauro, de discutir, ele tem que ser muito mais amplo. E aí eu volto, a saúde mental pós-pandemia vai ser um ponto que os governos federal, estadual, municipal têm que estar atentos. E, com certeza, nessa situação de junção com poucos espaços nas casas, com as crianças dentro de casa, os casos de abuso foram maiores. A violência física, as crianças apanharam, as crianças hoje estão muito mais ligadas também no WhatsApp, e aí também foram motivos de atrito, mas as crianças... A escola é um espaço de proteção, e tem que ser. A escola, quando a criança não estava na escola, teve muitos problemas. Eu estou aqui agora, neste momento, na busca de soluções, na Associação Comercial de São Paulo. Eu estou falando daqui. Do meu lado tem o doutor Hércules, que ele está aqui, né? Que é um médico, e temos o Douglas, que é da supervisão. Nós somos
vice-presidente, nós estamos pensando numa ação coordenada, piloto, na zona sul de São Paulo, que é uma zona de muita vulnerabilidade. Então, a gente está pegando dados do Chile, da Finlândia, da Islândia, realmente juntando, para que os adolescentes e jovens e as crianças tenham um espaço mental de escuta e de discussão. Eu acho que, se nós não tivermos, através de roda de conversa, preparação dos professores, apoio aos professores, apoio psicológico, essas crianças não vão falar. Elas têm medo. Como eu disse, o abusador, o violentador está perto da casa. Agora, nós somos o país com o 5º lugar de feminicídio e temos a 3ª melhor lei, que é a Lei Maria da Penha. Então, um país que mata as suas mulheres, mata as suas mães, ele com certeza não resolveu essa questão. A gente melhorou de 13 para 11, mas na questão das soluções falta muito e eu me enquadro nessa busca de soluções. Ana Maria Iencarelli, o mesmo questionamento, como destacou aqui a doutora Albertina, passamos de 13 para 11 aí no ranking do enfrentamento da exploração sexual, do abuso sexual infantil, por conta das leis, das políticas, dos serviços governamentais. Uma coisa é a resposta, é o trabalho de prevenção, e outra coisa é o efeito prático, né? Qual que é o seu entendimento? O efeito prático, eu digo, o que está acontecendo na realidade, né? Meu entendimento é o seguinte: Disque 100 é uma ótima instituição, ok, mas essa diminuição do ranking de 13 para 11, na verdade, eu questiono, né? Porque se a gente tem uma quantidade, hoje, assim, cerca de 90% dos processos que se iniciam por uma denúncia de abuso sexual se tornam alienação parental, o abuso sexual desapareceu praticamente. O abuso sexual não existe no Brasil. Para tudo quanto operador de justiça, a mãe é louca, a mãe é ressentida, a mãe é vingativa, está inventando isso tudo. E isso não faz o menor sentido, né? Porque a gente tem mulheres que elas pedem o divórcio, que elas têm profissão, e que são acusadas de ficar inventando isso tudo, essa parafernália, e usando um filho, né, numa coisa tão dolorosa. Né? A gente sabe muito bem que no Brasil, né, essa terra de machista, basta falar mal do ex-camarada lá, do ex-marido, né, na potência dele, que já destrói qualquer homem. Não precisa inventar um negócio desse tamanho e com sofrimento de uma criança. Ninguém faz isso porque não se consegue. Isso é uma mentira intelectual. Não se consegue fazer uma criança mentir se ela não passou pela experiência. A doutora Albertina afirmou: nunca vi, nunca escutei uma mentira de uma criança. Eu nunca tive, né, uma criança inventando abuso sexual. Então, esse ranking ter diminuído me parece, resultado exatamente disso. A lei da alienação parental a todo vapor, porque virou um dogma, isso é uma seita dentro da justiça. Então, tudo é alienação parental. E aí, claro, o abuso sexual diminuiu, né? Isso como resposta, né? E a prevenção, ela ainda é muito falha, porque as campanhas que são pífias são raras, né? Só se faz campanha contra abuso sexual, exploração, não sei o quê, perto do carnaval, e às vezes assim perto do Dia das Crianças, não sei o quê, e mais nada. Não tem uma campanha permanente, não tem uma efetividade. E o que é falado a maioria das vezes? Que os pais não estão tomando conta dos seus filhos, sendo que que o abuso sexual, ele é essencialmente e preferencialmente incestuoso, dentro de casa.
é dentro de casa, é dentro da família que ele acontece em maior número. E o que acontece? Não, é porque está deixando a criança acessar a internet. Eu pergunto, um bebê que hoje tem uma quantidade imensa de vídeos feitos, né, com pornografia com bebê, com atos sexuais usando bebês, né, e os vídeos são vendidos a 50 mil, 60 mil, 70 mil, dependendo do horror que ele retrata. Os bebês vão na internet, os bebês vão tomar sorvete na esquina e conhecem um aliciador de internet, um pedófilo de internet? Não, os bebês estão dentro de seus bercinhos, estão dentro de suas casas, não saem sozinhos, não acessam a internet, e eles estão povoando uma quantidade enorme de vídeos de pornografia infantil. Isso só pode ser feito, confeccionado por alguém de dentro de casa. Então, doutora Cláudia, entender. E a prevenção, só uma coisa, existe também, denuncie, mas não há a rede de apoio para depois da denúncia, não existe. A gente tem meia dúzia de abrigos no Brasil para as mulheres que denunciam, meia dúzia, no Brasil inteiro. Então, você não tem. A mulher fica com medo mesmo, porque ela é morta. A prova, o final da linha, é o feminicídio. Faltando 19 minutos para 1 da tarde agora, doutora Cláudia, olha, no Brasil, a quantidade de imagens de abuso sexual infantil encontradas na internet cresceu 70% no primeiro quadrimestre deste ano, comparando com 2022. E não foram somente as denúncias que se multiplicaram. O número de links únicos compartilhados que dão acesso a imagens de abuso também vem crescendo regularmente. Para repercutir, doutora Cláudia, olha, a SaferNet atribui a essa expansão a uma combinação de variáveis, que inclui a maior facilidade para se denunciar, mas também a pandemia e ao maior acesso à internet. Enfim, na sua avaliação, esse crescimento de 70% de imagens de abuso infantil online nesses 4 primeiros meses de 2023, seu entendimento? Mauro, essa pergunta está muito linkada com a pergunta anterior, né, que foi já parcialmente abrangida pelas respostas da doutora Ana, né, enfim, eu vou trazer alguns dados para vocês aqui, para vocês entenderem o contexto da pedofilia no mundo, que ao lado das armas e das drogas é uma indústria milionária, como todos nós sabemos, né? E de que forma isso repercute dentro do nosso país. Tá? Como a doutora Albertina já falou, nós somos o 5º país do mundo onde mais se mata mulheres, isso de um grupo de 83 países. Tá? Foi considerado um dos piores países do mundo para se nascer mulher, ao lado de países como a Guatemala, a Nova Guiné, o Sudão e o Burundi. A ONG Every Last Girl, o estudo feito, na verdade, pela ONG internacional Save the Children, o estudo é o Every Last Girl, ela diz que o Brasil ocupa a posição de número 102 entre os 144 países pesquisados, e nós estamos atrás apenas dos nossos vizinhos da América do Sul e de países em desenvolvimento, estamos atrás de todos os nossos vizinhos da América do Sul e de países em desenvolvimento, como Índia, Costa Rica, Timor-Leste e Gana, nesse combate à pedofilia infantil. De acordo com o estudo também da Childhood Brasil de 2019, são registrados por ano no Brasil 500 mil casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, o que representaria apenas 10% de todos os casos, ou seja, haveria uma subnotificação de 90% dos casos, né? A gente estaria atrás apenas da Tailândia. Numa reportagem aqui que saiu de um jornal local aqui em Santa Catarina, no dia 18 de maio, diz que em Santa Catarina nós temos mais de 21 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes entre 2019 e maio de 2023. Em média, são 13,29 casos por dia. E de 80% a 88% dos crimes são cometidos por pessoas próximas da vítima e dentro da própria casa. Então, nesse contexto, não é surpresa nenhuma que, como a própria doutora Albertina falou, e a doutora Ana, nesse pós-pandemia, com
maior acesso à internet, com a proliferação dos vídeos, infelizmente, feitos durante a pandemia, a gente tem esse aumento no número de vídeos disponíveis, de acessos, enfim. E já, assim, fazendo uma ponte já com a pergunta anterior e também com a primeira que tu havia me feito, é importante a gente não esquecer que o combate à pedofilia dentro do Brasil não vai ser possível enquanto se mantiver aquela visão estereotipada do homem abusador, agressor, que seria aquele homem mal encarado, visivelmente agressivo, visivelmente ofensivo, quando na verdade é absolutamente o contrário. O abusador, o homem violento, por mais das vezes, ele é um homem encantador, né, que comparece perante o juiz, perante a assistente social no fórum, perante a psicóloga, com uma calma tranquilizante, enquanto a mãe está desesperada e é vista, e pode parecer louca mesmo naquele momento, porque ela está realmente transtornada diante da violência que ela e o filho estão sendo submetidos. Então, enquanto essa visão da mulher vingativa, da mulher louca, da mulher transtornada e do homem abusador como sendo também um estereotipado, enquanto essa visão não se for modificada, a gente não vai conseguir evoluir, inclusive com as denúncias e com o sistema de proteção, porque caberia à justiça poder identificar esses casos. E, infelizmente, em virtude desse não treinamento e de leis que contaminam o sistema, como a lei de alienação parental, não há um treinamento sério, idôneo, isento dos juízes, promotores, dos próprios advogados, para poder identificar quando há de verdade um abuso e quando há um litígio, há uma situação de conflito que extrapolou os limites razoáveis. Paulo Garfunkel, o seu podcast, com a presença do juiz, o doutor Romano Wenzweiler, tratou deste aspecto, imagens de abuso infantil na internet, os caminhos para se identificar quem faz esse tipo de transmissão, de que forma, enfim, tem aquela dificuldade que a gente sabe do uso da Deep Web para essas coisas subterrâneas na internet, e de difícil denúncia, né? Então, como é que o doutor Romano observou? Esse assunto foi tratado? Foi tratado, inclusive ele levantou uma coisa do ponto de vista jurídico mesmo, que a lei está ali, mas existe o bom senso do juiz, é por isso que o juiz observa e ouve, e, né, ele tem essa visão, né, ele tem que ter essa visão, ele está lá por causa disso. Então, o que foi falado em relação, claro, primeiro é isso que a doutora Cláudia falou, da indústria da pornografia, né, da grana que tem por trás disso e da grana que isso gera também para o sistema judiciário também, uma indústria de laudos e coisa. Então, por trás disso tem uma coisa fomentando, tudo é uma cadeia, né? É uma enorme cadeia. E o juiz, que é uma responsabilidade, né, tem que ter essa percepção mesmo de saber quando é que a lei, que é uma lei que não deveria existir, mas ela está aí, quando é que como é que ele vai ver isso aí, né? Então, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas tudo é uma grande rede, né? E Sim. Que tem muita grana por trás, que é o que move, o que mantém, né? Isso. Doutora Ana, um questionamento aqui, antes da gente ir para as perguntas aqui da nossa audiência. Temos 4 perguntas, que já são 12 minutos para uma e o tempo está avançando rapidamente. É importante identificar os casos de abusos para prestar o apoio psicológico essencial para que as crianças não sofram aí com os eventuais traumas, né? Qual é o momento correto? Como identificar os casos de abusos e o momento certo de entrar com o tratamento para evitar essas sequelas? Bom, identificar o abuso não é tão difícil. Se você observa a criança muda de comportamento, a criança fica agitada, a criança, se for uma criança menor de 7 anos, ela tende a repetir o comportamento
que o abusador faz com ela faz com outras crianças ou pede para os adultos fazerem nela também, porque ela não tem ainda um código moral, de ética, que veja isso como uma coisa ruim, como uma coisa prejudicial. Então, ela tende a pedir, né? As crianças que são vítimas de masturbação pelo abusador, elas replicam isso. Elas passam a se masturbar compulsivamente ou elas pedem para outras pessoas masturbarem elas sem a menor cerimônia, né? Porque isso para elas, né? Afinal, foi o pai que fez isso, então está tudo ok, né? Então, é relativamente simples você suspeitar, né? A outra coisa é você deve, logo que houver uma suspeita, havendo uma suspeita, você já pode começar a tratar. A questão pior é que essas sequelas, elas são sequelas permanentes, porque o abuso sexual intrafamiliar, ele é continuado. Então, é um trauma continuado. E a gente tem que considerar que, além do trauma psicológico, você interfere no desenvolvimento neurológico dessas crianças, no desenvolvimento endocrinológico dessas crianças, porque a gente ainda desenvolve neurônios depois do nascimento. Então, você tem já estudos que apontam para sequelas neurológicas dessas crianças. Existe um índice maior de epilepsia temporal, né, na criança que é abusada, por causa da exposição do estresse, né, que é um estresse extremo. Tá? Então, existem outras coisas e que não são vistas, e que, inclusive, passam na mão dos médicos, porque isso não é conversado, não é difundido. É isso que a doutora Albertina falou, tem que levar para as rodas de conversa, tem que levar para tudo. A gente tem que falar disso. Perguntas à nossa audiência agora, faltando 9, quase 8 minutos para 1 da tarde. Brevidade a todos, tá bom, gente? Para que a gente consiga cumprir com todas aqui. Uma pergunta para cada um e eu começo com a doutora Albertina. Juliana Rocha está no YouTube, doutora Albertina, e ela pergunta por que há tanta polêmica em relação à inclusão de educação sexual nas escolas. É mais uma polêmica dessas, né, que divide aí ideologicamente um lado e outro, não é, doutora Albertina? Eu sempre comparo com a questão do acidente de trânsito. Você falar que existem placas vermelhas e placas verdes, você não aumenta os desastres do trânsito, você previne. Então, falar de sexualidade é prevenção. Os professores precisam também estar capacitados. A primeira situação da criança abusada é a mudança de comportamento na escola. Ela vai ficar agressiva, ela se torna quieta ou responde mal. É uma criança que muda de comportamento. Ela fica descuidada, as suas vestes são sujas, o cabelo é sujo, muitas vezes ela urina na classe, ela pede muito para ir no banheiro. Então, se nós tivéssemos a educação sexual nas escolas, os professores iam ser um dos grandes agentes. Como disse a Ana, como disse todo mundo, a questão dessa criança, ela fica maltratada. As sequelas são muito incríveis. São crianças que aumentam rinite, sinusite, infecções, asma, alergias inexplicáveis. E quando essa criança menstrua, ela tem dor na menstruação, e essas sequelas na vida adulta, eu sou ginecologista, quantas mulheres têm dor pelo corpo inexplicável e dificuldade de ter relações? Então, a educação sexual nas escolas é para as crianças, para os pais e para os professores, que pode se tornar extremamente agentes, né, de saúde e poderem participar dessa campanha de prevenção.
Paulo Garfunkel, Rodrigo Monteiro no Facebook, pergunta o que você consegue levar do universo dos quadrinhos para o seu podcast. Se tem algum ponto de encontro na linguagem utilizada, ponto de encontro na linguagem utilizada. Geralmente, o que o quadrinho tem, que é uma coisa muito forte, e que tem na canção também, eu sei que a gente está fugindo do tema, mas estamos falando, né? É o poder de síntese, né? Então, o que a gente puxou um pouco nesse podcast, é claro que as pessoas que estão falando são pessoas altamente avalizadas, né, e experimentadas, a gente tem que ouvir a doutora Ana, a doutora Cláudia, o juiz Romano, o Itamar, ouvi-los, mas é um pouco essa coisa dinâmica da linguagem do quadrinho, de uma certa forma eu tentei trazer para o podcast. Já que fugimos do tema, Paulo, agora uma pergunta minha. Você ainda tem o Honoris Causa? Olha, bem lembrado, sim, ainda tenho, firme e forte, Sim. quem paga minhas contas. Muito bom. Doutora Cláudia, o seu Jaime do Jardim Bom Filhole aqui com a gente também participando. Jaime, obrigado aqui pela presença sempre. Ele pergunta se há uma estimativa do número de presos que cumprem pena no sistema prisional brasileiro por abusos sexuais contra crianças. Mauro, não há uma estimativa, né? Até porque, como a doutora Ana mesmo falou, está cada vez mais difícil se condenar alguém por abuso sexual no Brasil, né? Ao contrário da alienação que se prova por meros indícios, né? Não há um termo mais vago do que indícios. Tem se exigido, provas contundentes de abuso que nem sempre são possíveis de ser obtidas, porque nem todo abuso sexual deixa marcas. Então, está cada vez mais difícil, ainda mais com a presença da lei de alienação parental, se condenar alguém por abuso sexual no Brasil. Sim. A pergunta aqui para a doutora Ana, Beatriz Ronquete está no Instagram, quer saber, Ana, como ficam os casos em que a violência contra a criança ocorre pelo lado da mãe, como no caso do menino Henri Borel? Fica do mesmo jeito. O ECA, ele tem previsão para quem violenta a criança fisicamente, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. A Lei Maria da Penha tem a inclusão da violência psicológica, da violência moral, né? Então, isso já é aceito na justiça e todo mundo já sabe que isso acontece. As mães, antigamente, eu fui da Abrápia e a gente tinha umas estatísticas que mostravam os pais eram preferencialmente e numerosamente os primeiros a cometer abuso sexual. As mães eram as que batiam mais, porque cabia à mãe aquele dia a dia, a disciplina da criança, enfim, né? Todo aquele contexto, né? Em que a mulher acabava dando palmada, mas quando o pai batia, tinha uma diferença também, era com mais violência, né? A mãe era mais assídua na palmada, mas o pai era mais violento quando batia. Então, isso a gente detectou quando a gente fez a campanha do Não Bater, Eduque, né? Não bata, eduque. Então, proibindo o castigo físico para a criança, né? A Abrápia fez parte disso. Então, quando a mãe bate, ela é passível de responder processo, sim, né? Do mesmo jeito que qualquer adulto, tá? Okay. Muito bem, respondidas as perguntas, os questionamentos de toda a nossa audiência, a gente vai colocar um ponto final agora nessa edição do programa Gente que Fala, abrindo a semana, segunda-feira, faltando 2 minutos para 13h. Tratamos aqui sobre alienação parental, tema muito importante, e o agradecimento aos nossos convidados de hoje pela presença por aqui, doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista, obstetra, coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, Paulo Garfunkel, músico, compositor, roteirista, apresentador do podcast Indignados, a doutora Cláudia Galiberni Ferreira, advogada, cofundadora do portal jurídico Sumum Iuris, organizadora do livro A Invisibilidade de Crianças e Mulheres Vítimas da Perversidade da Lei da Alienação Parental, Pedofilia, Violência e Barbarismo,
E Ana Maria Iencarelli, psicanalista e ativista, ela é cofundadora da ONG Vozes dos Anjos e autora do livro Abuso Sexual, uma tatuagem na alma de meninos e meninas. Obrigado pela presença de todos vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, que sempre tem realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O Lucas Neto volta agora aqui na programação da Rádio 365, com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí para você, Lucas. Uma boa tarde para todo mundo. Na sintonia da Rádio 365, a gente volta amanhã por aqui, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau e até lá.